análise das situações específicas, por exemplo, onde tem relação entre escravo e senhor, não é? Então veja que em Marx, o histórico não é nada disso, né? O histórico significa que as categorias específicas, elas são constituídas pelos elementos históricos que caracterizam aquele tipo de sociedade particular. Não é como Aristóteles, que privilegia os traços comuns. Em Marx se privilegia os aspectos específicos que caracterizam a sociedade. Os comuns é só o primeiro nível de análise. Tá? Então poucas categorias são criações da nossa cabeça ou o nosso modo de conhecer. Elas procuram traduzir aquele objeto investigado tal como ele é. E tão poucos são modelos por meio das quais a gente analisa os casos particulares. As categorias aqui são os próprios casos particulares, no seu automovimento, na sua dinâmica interna, nas suas relações e determinações específicas, não é? Então, só daí vocês já vão entender que Marx não apenas não fez isso, mas é completamente incompatível com o pensamento dele, como muita gente acha, entendendo que seu pensamento é histórico, porque ali teria uma teoria geral da história que permitiria entender a sucessão de todas as formas de organização social, dos modos de produção no tempo, não é isso? Comunismo primitivo, escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e por aí vai. Ora, qualquer teoria para indicar todos os modos de produção e sua sucessão tem que se colocar para além da história e, portanto, é também ahistórica, né? Então veja que o fundamental aqui para Marx é que as categorias elas expressam relações sociais específicas de uma sociedade e não leis gerais da sociedade no geral. Sejam essas leis existentes objetivamente, como em Aristóteles, sejam elas desenvolvidas pela nossa mente para tratar dos fenômenos, como na tradição kantiana, não é? Um exemplo para materializar isso aí para vocês. O valor. Veja, para ficar ainda mais claro, que existem várias teorias ahistóricas do valor. Você tem teorias ahistóricas do valor que se baseia, que tenta entender o valor, por exemplo, no capitalismo, baseado na sua utilidade. Só que a riqueza ela tem utilidade em qualquer lugar que seja capitalista ou não. As coisas têm utilidade, servem a alguma coisa, atendem a alguma necessidade humana. Então, como é que eu vou entender o valor no capitalismo, com todas as suas características, inflação, né? As variações malucas aí dos preços e tudo mais, baseado num aspecto que é comum a toda forma de sociedade, em outras em que a produção nem valorada era. Por exemplo, produção para autossubsistência, né? No Egito, onde o faraó coletava o trigo, redistribuía sem precisar de troca alguma, não é? Alguns vão ter teorias ahistóricas, como, por exemplo, baseado na subjetividade dos agentes, nas escolhas, no anseio da demanda dos agentes por uma determinada riqueza, uma característica comum a todas as formas de sociedade. Como é que eu vou explicar o valor no capitalismo, tendo como fundamento um elemento que está presente em toda a sociedade, inclusive naquelas em que as coisas nem valoradas eram, que a riqueza da sociedade, no geral, nem é sequer distribuída por meio de um valor. Não é? Mas também é histórico teorias como a de David Ricardo, que falam assim: o fundamento do valor é aquilo que é comum. O fundamento do valor é aquilo que é comum a toda a produção de riqueza, o trabalho. Portanto, qualquer mudança de valor é o trabalho que explica, né, por uma relação causal direta. Ora, mas como assim? Se o trabalho existe em qualquer sociedade humana e tudo ser medido pelo valor, só na nossa sociedade, em algumas do passado, um pedaço das coisas eram produzidas como mercadoria e medidas pelo valor, não é? Então veja que quando Marx vai analisar o conceito de valor de forma histórica, dentro desse conceito de valor vai estar presente o fato de que os indivíduos perderam acesso aos meios que permitiam a eles sobreviver diretamente. Então agora eles têm que ter acesso a tudo por meio da troca, eles produzem para outro. Quando tudo é produzido por meio da troca, vai ter que surgir um elemento comum para poder igualar essas distintas produções que são feitas por indivíduos diferentes, vai exigir a existência de um dinheiro como equivalente geral. Marx está analisando uma forma social particular e específica, com as determinações históricas que o constituem. Históricas porque são características de um tipo de sociedade, o capitalismo. Se o capitalismo acabar, elas não fazem mais sentido. Tá? É por isso que Marx vai ironizar a citação desse verbete aqui então, tá? Aqueles que faziam teorias ahistóricas do capital. Vamos lá para o nosso segundo exemplo, usando a citação. Marx fala como esses caras procedem para entender o capital. Nenhuma produção é possível sem um instrumento de produção, ok?
Nenhuma produção é possível sem trabalho passado e acumulado. Capital é, dentre outras coisas, instrumento de produção e trabalho passado, objetivado, acumulado. Logo, capital é uma relação natural, universal e eterna. Veja que eles pegaram os aspectos comuns à produção de riqueza em qualquer sociedade e que o capital também participa desses elementos em comum e definiram o capital por meio desses elementos em comum. Aí agora você vai achar capital até na análise das primeiras comunidades humanas, ainda que lá sequer tenha dinheiro, não tem investimento, não tem ações, não tem nenhuma dessas coisas. Para dar uma última crítica, Marx ainda fala, citação dos Grundrisse. Para resumir, para todos os estágios da produção, há determinações comuns que são fixadas pelo pensamento como determinações universais. Então existem aspectos comuns mesmo, mas isso só serve para a gente começar a analisar uma coisa, ver o que é comum e, portanto, ahistórico para buscar o que é histórico. Né? Então, Marx continua, o que realmente interessa encontrar é uma abstração que captura a diferença específica do capital em contraste com todas as outras formas de riqueza ou modos em que se desenvolve a produção social. Então as categorias em Marx são históricas porque elas buscam, elas expõem, elas apresentam exatamente aquilo que faz especificamente da produção da riqueza no capitalismo, capital, e não do que é comum. Aquilo que faz da produção do capitalismo uma produção de mercadorias. O que faz daquilo produzido pelos trabalhadores uma mercadoria? Quais são os aspectos específicos que o conformam, que o diferenciam de todas as outras sociedades e, portanto, o determinam, que é nosso próximo verbete. Fico por aqui.